Bem-vindos à nossa próxima aula e nesta aula vamos começar por linhas guia, linhas auxiliares ao nosso desenho, quando estamos a criar o desenho de raiz ou de auxílio aos nossos elementos. Então, este botão cá em cima é o linhas guia. Vocês carreguem nele para ele ficar azul, acionado, e vocês, ao carregar nele, vai-vos aparecer estas linhas a tracejar aqui nas vossas laterais. Peguem numa com o rato e arrastem mantendo pressionado cá para baixo. Podem pegar numa qualquer de todos os cantos. Ela tem horizontal e a possibilidade de aparecer uma vertical. Depois, tendo estas linhas guias, como é que eu faço? Agora quero mover esta para a direita. Eu aproximo de uma e ela aparece uma bolinha laranja. Significa que ela pode ser, então, ser editada. Eu arrasto a bolinha mantendo pressionado e vou escrever 5 metros. Ela passou 5 metros para a lateral direita. Agora, eu quero fazer uma cópia, quero mover uma cópia dela e manter a original. Eu pego nela na bolinha laranja, arrasto-a para a esquerda, carrego no Ctrl, apareceu ali o símbolo de mais, quer dizer que ele vai multiplicar, e agora vou escrever 5. Enter. Ele fez uma cópia de 5 metros. Atenção, façam por esta ordem que eu vos disse, porque se vocês fizerem logo a distância e depois carregarem no Ctrl, ele pode não copiar. Portanto, sigam esta ordem e ele faz uma cópia para o lado da linha guia. Depois, agora, eu tenho também a hipótese de fazer uma linha guia, um segmento de linha guia. Venho aqui na setinha da ferramenta linha guia, criar um segmento. Venho aqui a primeira opção e apareceu a paleta flutuante. Tenho a possibilidade de usar estas ferramentas de desenho. Então, eu vou usar a primeira de linha, clico num ponto e vou unir com esta. E desta forma eu posso criar um segmento de reta. Depois, como é que eu faço para apagar estas linhas? Eu posso, ou seleciono uma, ela está ali, pego na bolinha laranja, mantendo pressionado e arrasto até o caixote de lixo. Ou então, sem soltar. Ou então, posso esconder temporariamente. Imaginem que eu estou a desenhar. Venho aqui acima, desabilito as linhas guia e eles desapareceram todas. Desta forma, a qualquer momento eu posso vir cá e carrego no botão e elas voltam a aparecer. Isto é só temporariamente. Quando tiver muita confusão no vosso desenho, para não criar muito ruído, para visualizarem melhor, podem apagá-las temporariamente. Ou então posso apagá-las todas. E desta forma não há meio de as recuperar depois. Como é que eu as apago todas? Venho aqui na seta das linhas guias, remover todas. E eles apaga tudo. Agora, eu fiz aqui com as minhas linhas guia este desenho. Eu fiz uma e copiei de 6 em 6 metros, tanto na horizontal como na vertical, que é para agora criar uma grelha. Eu vou usar a ferramenta grelha. Vocês vêm aqui ao lado esquerdo. Isto pode ser útil para vocês marcarem os vossos pilares ou desenharem as vossas paredes de uma forma geométrica. E eu venho aqui do lado esquerdo e carrego aqui em ferramenta grelha. Aqui, nas definições dela, cá em cima eu vou pôr a iniciar em letra A, que eu quero que elas estejam por ordem, e vou clicar em 2 pontos. Eu pus esta linha de referência mais afastada, esta cá em cima e cá em baixo, que é para elas iniciarem e terminarem todas no mesmo sítio. Então vou começar a fazer por 2 pontos, clico aqui num, sempre com referência por cima das minhas linhas guias, tenho a A, e vou fazer outra já, que é o comando ainda está acionado. Tenho a B, sempre em 2 pontos, C. Estão a ver que ele está a pôr a numeração por ordem. E a D. Agora vou desenhar as horizontais. Vou usar esta linha como referência, que é para elas ficarem todas alinhadas, as letras. E desta forma tenho as minhas elementos de grelha desenhados. Tenho a minha grelha. Posso desativar aqui as linhas guia. Fiquei só com a grelha. E elas estão numeradas com letras. Elas estão organizadas com letras por ordem. Ora, vamos agora selecionar uma. E vou carregar em Ctrl T, que é o atalho para aceder às definições dela. Eu aqui posso configurar da forma que eu quiser. Podem ver que aqui, a nível de representação gráfica, eu posso escolher o tipo de linha, tracejado, podem escolher a que quiserem. Aqui podem escolher também os marcadores. E aqui
é onde é que elas vão estar visíveis. Eu posso escolher em todos os níveis, all stories, todos os níveis, todos os pavimentos, e ele vai também mostrar nos cortes e nas elevações. Eu neste momento não tenho nenhum corte desenhado, mas ele também vai mostrar onde é que eles estão. Ou então posso só um piso acima, só um piso abaixo, eu posso definir onde é que ela vai ficar visível aqui. Indo para baixo é definições a nível de alçados e cortes. Aqui neste segundo separador, vou fechar o primeiro, que é referente a planta, representação em planta, onde eu faço as minhas definições. Aqui neste segundo é relativamente alçados e cortes. Eu posso escolher então também a representação, pode ser tracejado. Aqui já vamos ter alturas. Eu posso querer que o meu marcador de cima esteja a 10 metros e o meu de baixo esteja a 2 metros, consoante o vosso desenho. Posso definir isso. Posso definir as cores. Vou agora minimizar. Aqui posso definir regras. Ele está definido por letras. Aqui nos marcadores, vou minimizar este. Nos marcadores também têm estas definições. E as definições de texto. O tamanho que querem, a espessura de linha. Normalmente é costume deixar as que estão. Aqui não costumamos alterar, mas se tiverem alguma opção mais específica, aqui quer mudem a escala, ele vai sempre manter esta medida. Não se tem que preocupar se mudarem a escala em alterar aqui o tamanho, porque este tamanho ele adapta-se à escala e é sempre esta medida, ele não muda, a não ser que vocês mudem manualmente aqui são as edições de texto. E a nível de 3D também podem fazer aqui algumas definições, ou as cores, ou mostrar as linhas, ou não mostrar as linhas aqui. Podem escolher, podem ter essa opção, e desta forma vocês fazem então os elementos grelha e criam uma grelha para o vosso projeto. Vocês também têm a possibilidade de marcar um elemento grelha de uma vez só, através de definições, sem estarem a desenhar linha a linha, apenas dando distâncias e definições da grelha total. Como é que eu faço isso? Eu vou apagar esta. Seleciono tudo e delete e venho aqui a design, que é em português modelagem, e vou a sistema de grelha, aqui em inglês Grade System, abro e aqui podem ter várias definições de grelha. Por exemplo, na primeira opção eu posso escolher uma grelha geométrica ou não, eu vou deixá-la geométrica aqui. Localizar, eu posso localizar vários elementos nas interseções da minha grelha. Eu vou acionar este e vou escolher aqui colunas. Vocês até, se carregarem aqui nas definições, podem definir quer um pilar de 40 por 40 ou 25 por 25. Depois na ferramenta pilares vamos definir isto melhor. E pronto, eu altero, faço OK e eu quero que ele ativo isto para ele inserir uma coluna em cada interseção das linhas. Eu também quero uma viga. Vou clicar aqui para ele pôr a viga. Podem pôr aqui também as definições dos tamanhos ou de apresentação. E depois eu quero com cotas. Vou acionar isto. Eu quero que ele esteja com cotas na minha grelha e as dimensões totais também posso acionar. E também vocês têm aqui os settings que podem definir as próprias dimensões. Depois vou fechar este. Agora aqui em baixo tenho o elemento grelha. Eu posso decidir onde é que eu quero os marcadores. Eu vou querer aqui em cima. Vou desativar este, não quero em baixo nem do lado direito. Quero do lado esquerdo e em cima, deixando estes ativados. E agora aqui o ponto de inserção, onde é que eu vou inserir, eu quero que seja este da esquerda, cá em cima. E aqui é a extensão das linhas, a extensão depois exterior. Pode ser aqui 2,5 metros. Vou fechar agora os elementos grelha definições, e aqui em baixo eu posso organizar, numerar, começar na letra A, aqui organizado a iniciar da esquerda, estão a ver a seta da esquerda selecionada, e quero que elas estejam a começar na letra A. Ou então também aqui por números, também tenho essa opção se eu quiser.
mas eu vou deixar assim como ela está, com letras. Vou fechar este e aqui este último, as posições das grelhas, é as distâncias entre elas. Se vocês virem, está aqui a grelha A, B, C, tanto estas da esquerda são horizontais e a da direita são as verticais. E eu aqui, sei lá, eu quero da A para a B, quero lhe dar 5 metros e quero da D, posso lhe pôr 6 metros, para ser assim diferente, para vocês verem. Isto na horizontal, na vertical vou pôr aqui, vou pôr 2 metros e esta aqui a 5 vou pôr 1 metro. E está, as verticais estão numeradas e as horizontais estão identificadas com letras. E desta forma eu vou dar o OK e agora vou inserir. O ponto de inserção foi lá em cima, do lado esquerdo. Eu vou clicar aqui. Clico o primeiro ponto, o segundo eu quero reto. Posso fazer com o Shift para ele ter a certeza que ele fica reto. E dou o segundo ponto. E aparece a minha grelha. Estão a ver? Já tenho os pilares inseridos, as vigas, as dimensões que eu fiz à mão, a numeração, verticais com números e horizontais com letras. Eu poderia mudar, mas deixei estar assim para vocês verem. E vamos fazer em 3D. Isto quando tiverem uma malha bem definida, com numerações bem específicas, vocês podem fazer isso e ficam já com uma malha estrutural feita. Agora vamos ver como é que ficou. Eu vou desenhar aqui uma linha de corte e vamos ver como é que ficou nos cortes e nos alçados estas linhas de grelha. Então fiz uma linha de corte, agora venho aqui do lado direito, abro para ver. Estão a ver? Ele aparece, as linhas da grelha. E nos alçados também. E desta forma aparece plantas, alçados e cortes. Não se preocupem que isto está para esconder, para editar, a altura das linhas, ficar visíveis, não ficar visíveis, naquela caixa das definições. E aqui a azul estão os níveis de pavimento. Vocês também depois podem torná-los ocultos e não vai apagar os níveis. Portanto, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Até à próxima aula.